bem com todos? Vamos começar aqui uma série de vídeos curtos, de 20 minutos cada um. A proposta é ir trabalhando algumas questões de modelagem com algumas questões de BIM, né? Então, a proposta aqui é que a gente tenha algumas, eu dei o nome de temporadas e episódios. Então, temporada 1, introdução à modelagem, introdução a conceitos BIM, e eu optei em começar a falar mais do Revit, e ao longo dos vídeos, ao longo desses episódios, a gente vai incrementando e trazendo mais informações BIM atrelados a essa modelagem, tá? Então, eu quero começar mostrando aqui para vocês o ajuda do Revit, né? O ajuda do Revit é uma ferramenta muito poderosa para a gente pesquisar, buscar informações, está em português, né? É só alterar o idioma caso você abra e não esteja. E como que abre, né? Ao abrir o Revit, se você apertar a tecla F1 já vai ativar o navegador e ele vai então abrir o ajuda. Dentro aqui da guia iniciar, se vocês olharem aqui, temos arquivos de amostras, né? E tem muitos arquivos bons para quem está iniciando, para explorar algumas, algumas utilizações do Revit. Esse arquivo, ele é um arquivo que a Autodesk já colocou todas as disciplinas, então dá para você vincular todas as disciplinas em um arquivo em branco ou abrir a arquitetura e vincular as demais, enfim, para começar a explorar o Revit é uma boa opção, né? Temos arquivos mais básicos, como essa casa, esse prédio, esse projeto, um outro predinho, e temos arquivos de estrutura, né? O arquivo de estrutura que pode ser vinculado a este projeto, o arquivo de estrutura que pode ser vinculado a esse. Então, vocês abram, né? E o terreno, tem os de mecânica, elétrica também, que são arquivinhos que vocês podem ir explorando, né? Eu tenho já aqui alguns que eu baixei, eu vou abrir. Então, eu vou abrir um que não demore muito, vou abrir esse aqui. Ele vai fazer uma atualização, isso é importante a gente conversar. Essas atualizações, o Revit, ele sempre vai pegar a versão mais antiga, fazer as atualizações para a versão nova. Caso vocês queiram manter a versão antiga, 2024, 2023, não salva. Caso você tenha aberto numa versão 25, 26, porque se salvar, ele vai atualizar para essa nova versão. Qual é o problema? O Revit ele não abre versões superiores. Por exemplo, eu estou com 24 e recebo um arquivo do 2026. Eu não consigo abrir. O inverso, sim. Se eu estou com 26, eu abro 24. Mas versões inferiores não abrem versões superiores. Tá? Então, isso é uma questão importante quando nós vamos trabalhar com esse software. Aqui com o arquivo aberto, ele já vai abrir numa vista de folha, né? E nós temos então nessa lateral o navegador de projeto. Quem abre o Revit pela primeira vez vai perceber que essas duas guias, né, as propriedades e o projeto, o navegador de projeto, vão estar juntas, vão estar aqui uma embaixo da outra, né? É só arrastar e mover, né? Jogar na lateral que vocês. Eu gosto de deixar dessa forma: o navegador de projeto num lado e a barra de propriedades de outro. No navegador de projeto, vocês vão realmente navegar no projeto, como o nome diz, né? Então, aqui vocês vão
navegar entre as vistas do projeto, navegar entre as vistas de cortes, as renderizações, as elevações, vistas 3D, temos as tabelas, as folhas. Então, vocês estão realmente navegando no projeto, né? Cada guia que vocês abrirem é uma vista do projeto. Por exemplo, este ícone é a visualização 3D do projeto. É como se eu tivesse uma grande maquete e estivesse explorando essa maquete. Uma questão importante para manipular essa vista 3D é vocês utilizarem, né, o screw, né? O screw, rodando ele é o zoom, e se vocês apertarem o shift, ele vai virar o orbit. Então, vocês vão conseguir orbitar por este projeto. Então, rola o screw, é o zoom, segura o screw, mantém pressionado com o shift, e vocês vão orbitar no projeto. Tem o ViewCube também, né? Aqui temos o ViewCube, que dá também para fazer orbitar, né? Aqui tem algumas vistas salvas, essas vistas não permitem ser orbitadas, já são vistas fixadas, né? Então, como que faz isso? Quando vocês vão numa vista de planta, por exemplo, nós temos aqui em cima, lá onde tem o ícone, né, da vista 3D, nós temos a opção câmera. Então, o que são essas vistas? São vistas de câmera. Então, quando eu venho aqui, crio uma câmera, eu estou definindo uma vista. Essa vista está fixa. Eu não orbito essa vista, tá? O orbitar é mesmo aqui na vista 3D. Voltando aqui, então vocês podem ir clicando 2 vezes em cada uma dessas vistas para verificar a diferença. Por que que em algumas, né, temos uns quadradinhos azuis e outras não? É porque as que possuem quadradinho azul significa que elas já pertencem a alguma folha. Então, são vistas que foram inseridas em folhas. Vocês não conseguem inserir a mesma vista em várias folhas. Então, por exemplo, aqui o nível 1, ele já está numa folha. Se eu quiser abrir uma folha nova, com o botão direito, nova folha, e quiser colocar de novo ao nível 1, ele não vai deixar, porque o nível 1 já pertence, ele já foi adicionado a uma vista, quer dizer, a uma folha, tá? Como que eu faço para colocar, então? Todos esses, eu vou dar aqui vou falar aqui, mas assim, hoje é só uma introdução, eu estou falando rapidamente, para a gente entender aí de uma forma intuitiva essa interface, mas as próximas aulas, os próximos episódios, a ideia é que a gente vai explorando cada comando, cada vista e criar juntos algum projeto para vocês irem entendendo essa questão da modelagem, principalmente entender que modelar no Revit não é como modelar apenas, simplesmente modelar. No Revit, nós estamos trabalhando com a tecnologia BIM. O que é a tecnologia BIM? Né? A tecnologia BIM é trabalhar com alguns conceitos que vão além de modelagem propriamente dita, tá? Trabalhar com o BIM é trabalhar com política, é trabalhar com processos, com tecnologias. Não se resume BIM a software. Software são vários que trabalham dentro dessa tecnologia, desse processo que é o BIM. O BIM ele envolve políticas, porque a gente tem que ter várias aberturas em vários setores. Por exemplo, quando a gente fala de licitações de projeto, a gente tem que envolver o BIM nessa conversa. Quando a gente fala de processos entre equipes, tem que envolver, né, todas as equipes, tem que envolver um coordenador, tem que envolver um gerente BIM, tem que envolver todos os arquitetos, engenheiros, os orçamentistas.
E quando se fala de tecnologia, temos que ter sim uma infraestrutura, temos que ter computadores adequados, ferramentas, softwares, licenças e tudo mais. Tá? Então, falar de BIM vai muito além de só falar de software. E a ideia aqui é que ao longo desses episódios a gente vai conversando a respeito da modelagem e como essa modelagem traz o BIM. Né? Como eu falei, BIM não é só modelar. Então, por exemplo, quando eu olho aqui um projeto e vou olhar uma parede, vou pegar aqui uma parede desse projeto, vou pegar essa parede, ela tem outros elementos atrelados nela, ela não é só uma parede, né? Ela tem aqui materiais, ela tem altura. Então, quando eu abro as propriedades dessa parede, eu consigo entender quais são os materiais, os níveis, os acabamentos, as camadas, o tipo de tijolo, enfim. É claro que esse projeto está num padrão americano, depois nós vamos olhar alguns projetos em padrão, né, brasileiro, e aí a gente vai funilar e aprofundar essa conversa. Mas o que vocês precisam entender num primeiro momento é que trabalhar com o Revit é trabalhar modelos. Esses modelos, eles possuem informações atreladas. Sem essas informações eu não consigo extrair tabelas, extrair quantitativos e tudo mais. É diferente de modelar, por exemplo, no SketchUp ou num AutoCAD 3D. Eu posso aqui entrar num AutoCAD, por exemplo, e olhar essa parede, e essa parede são linhas. Né? A grande frustração de pessoas que tentam aprender o Revit e não conseguem é porque ainda olham o Revit como se fosse AutoCAD. E não é. O Revit ele é uma simulação da construção. É como se nós estivéssemos construindo o nosso projeto virtualmente. Né? Eu estou realmente construindo o meu projeto. Então, eu não estou mais trabalhando com linhas, com um desenho digital. Eu estou trabalhando com elementos construtivos, elementos que vão me trazer níveis de informações, altura, espessura, material, questões técnicas desse material, fabricantes, metragens, enfim, uma série de informações. E também eu vou entender os conflitos. Se a estrutura está conflitando com alguma questão da hidráulica, se está conflitando com alguma questão de elétrica e tudo mais. Então, o Revit ele vai muito além de simplesmente desenhar ou modelar apenas. Ele é uma modelagem de informação. A gente nunca pode esquecer isso, tá? Que modelar não é desenhar bonito e nem simplesmente criar uma massa, é construir a informação, né? Então, é diferente, por exemplo, de vir aqui para o AutoCAD, né? E abrir aqui um ambiente 3D, por exemplo, no AutoCAD e criar aqui uma massa onde eu não tenho informação. Isso é uma massa. Essa massa não tem informação. Isso é uma parede? Não sei. Isso é o que é? Tem tijolo aqui? Não sei, né? Então isso aqui é uma informação que não existe, não consta. E geralmente SketchUp, alguns softwares que só trabalham com modelagem, entendem modelagem assim, só uma massa. Diferente do Revit, volto a dizer, o Revit, todos os elementos do Revit têm informações atreladas a ele, nome do objeto, e tudo isso precisa de padrão, né? Como que eu nomeio esse objeto? Como que eu nomeio o material? Não é de qualquer jeito, porque senão as outras pessoas da equipe vão ficar perdidas no modelo. Então, tem que existir um padrão, que é o que a gente chama de BIM Mandate, e aí a gente vai atrelando a essa conversa outras informações. Bom, para esse vídeo não ficar muito completo, muito grande, eu vou finalizar aqui. Hoje foi só uma introdução mesmo ao Revit, ao BIM, a essa modelagem, e nos próximos episódios a gente começa a aprofundar
essa questão, essa conversa, e começaremos também a ter alguns exercícios para vocês realizarem em casa. Obrigada e até!